Boa noite, professor. Hoje estamos aqui para apresentar, e desenvolver o trabalho referente à sua matéria de fenômenos de transporte, a matéria mais cuti-cuti desse semestre, o experimento de túnel de convecção forçada, transferência convectiva de calor. O nosso grupo é composto por Karen da Costa, eu, o Hugo e o Euclésio, que está filmando no momento. Olá! Aqui a gente começa o experimento com um soprador de ar. Ele vai fazer justamente o que a gente chama da convecção forçada. É um simples motor e aqui na frente um direcionador de ar, para justamente evitar fazer com que a massa de ar venha a ser helicoidal, fazer uma massa retilínea para que possa passar pelo sensor de temperatura e depois pelo aquecedor lá na frente. Bom, dando continuidade ao experimento, aqui nós temos um painel elétrico que vai nos fornecer a fonte de energia, as medições de temperatura, a regulagem da tensão da corrente, o controle do aquecimento da resistência e o controle do fluxo de ar do motor, da massa de ar que passa dentro do tubo. Mais ao fundo aqui nós temos um outro sensor infravermelho para medição da temperatura do cilindro de aquecimento aqui com a resistência, e no final o que a gente vai usar para fazer a medição do fluxo de ar, um anemômetro que vai nos dar a medida em metros por segundo. Iniciaremos o experimento ligando aqui a chave de controle. Em seguida, ligaremos aqui o soprador axial. E de acordo com o controle de vazão, após efetuarmos a energização do painel, é fundamental ligarmos o anemômetro, que é o equipamento fundamental para nós medirmos a velocidade de vazão do ar. Inicialmente, quando ligamos, ele está medido em km por hora. E o ideal para o funcionamento desse experimento é que a velocidade esteja em 4,5 metros por segundo. Para isso é necessário fazermos a calibragem do equipamento, configurando ele para metros por segundo. Após passarmos para a medida padrão para o nosso experimento, que é metros por segundo, devemos utilizar esta parte do equipamento para realizar a medição da vazão do ar, que deve estar em 4,5 metros por segundo. Lembrando que tem o posicionamento correto dessa parte do equipamento para não prejudicar, não influenciar nos dados ao longo do experimento e futuramente nos resultados obtidos. E para isso a gente usa o controle de vazão do motor lá na entrada do experimento. Através do anemômetro, a gente obtém então o fluxo de 4,5 metros por segundo do fluxo de ar. Na parte interna do experimento, nós temos aqui, no final do experimento, nós temos uma resistência, que é o que vai receber a energia e formar um calor. Lá na parte inicial, mais ao fundo, nós temos um medidor de temperatura, que ele vai medir a temperatura da entrada do fluxo de ar no início do experimento. E lá no início nós temos a convecção, que é pelo motor, e um separador de fluxo lá, um direcionador do fluxo. Para dar início ao experimento, nós precisamos aguardar que a temperatura da resistência se iguale à temperatura do sensor de entrada. Então a gente vai aguardar que isso aconteça. Depois que conseguimos já igualar as temperaturas da resistência com a do sensor, a gente começa a fornecer então aqui no aquecimento da resistência a temperatura do processo. Então a gente liga a resistência e coloca uma tensão aqui, olhando no voltímetro, de 60 volts. A partir de então a gente começa a ter uma temperatura mais elevada aqui na resistência. Aqui no sensor óptico de temperatura nós temos uma régua que mede a distância da resistência.
Então nós faremos a leitura em 4 pontos. Adotando este lado da régua com menos 50, faremos também a leitura no menos 20, depois no mais 20 e no mais 50. Essas leituras serão feitas em 3 intervalos de 5 minutos. Com o auxílio de um cronômetro, nós faremos a medição a cada 5 minutos. Então, nós temos convecção forçada com motor, tensão com 60 volts, temperatura de entrada, a temperatura da resistência e as posições das medidas. Após 5 minutos, faremos as 4 leituras nos 4 pontos de medição do sensor óptico. Cronômetro correndo direto. Após 10 minutos, faremos uma segunda rodada de medição. E após 15 minutos, faremos então a última rodada de medição na resistência nos 4 pontos. Os dados estão sendo coletados de acordo com a cronometragem e de acordo com os tempos determinados. Na posição 50, mudei para mim. Negativo, né? Menos 50, desculpa. 47 graus, na posição Menos 50. menos 50. 47,3 na posição menos 20. Vai puxar. 48,3 na posição mais 20. Último. 49,6 na posição mais 50. Voltando à posição menos 50. Posição menos 20, 57,2. Para a posição mais 20, 58,1. Para a posição mais 50, 59,1. Em menos 50, 62,3. Em menos 20, 61,7. Em mais 20, 62,3. Em mais 50, 63,5. De acordo com o fabricante, é recomendável que para desligar o equipamento a temperatura esteja abaixo de 50. Para isso, nós temos que zerar a vazão de controle de vazão do ar. E só então desligar o equipamento. Desligar o equipamento. Durante a realização do experimento, foram anotados todos os dados coletados e de acordo com o devido tempo que foi cronometrado. Agora daremos início aos cálculos para concluirmos o nosso trabalho.